Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Mais uma vez, Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Vamos fazer hoje o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo aqui nesse canal, que eu tenho certeza que, junto com os outros amigos, tem contribuído, tem ajudado, tem dado tanto suporte através dos ensinamentos da nossa filosofia de vida. Esse momento é um momento muito especial, por quê? Porque é um momento que você para refletir, para você aprender, para nós aprendermos juntos, ou melhor, e a gente que estuda e que prepara todo esse material, a gente, assim, tem toda uma dedicação que é feita, mas é uma dedicação não somente para você que está nos assistindo, mas é uma dedicação que é feita para a gente também. Que nós aprendemos, nós ouvimos, nós tentamos também no nosso dia a dia aplicar parte dessa filosofia de vida que veio como consolação para a nossa vida, né? Que veio descortinar algumas coisas que muitas vezes nem imaginávamos, que algumas coisas que a gente tinha como medo, como sofrimento, como angústia, e isso descortina de uma forma espetacular através do nosso codificador, e ele transporta através de todos os seus ensinamentos, construídos junto com os espíritos, uma forma da gente ver o mundo, uma forma da gente ver o nosso comportamento, a nossa existência, a nossa imortalidade e a nossa experiência. E o Evangelho de hoje tem como esse objetivo, né? Trazer para cada um de nós uma reflexão muito importante, porque hoje nós vamos para o capítulo 14, salvo engano, o último texto do capítulo 14, que é o item 9, que fala sobre a questão da honra e do pai e da mãe, e muitas vezes daquele amargor, aquela raiva que nós criamos em relação aos nossos pais. E quem que traz essa reflexão é Santo Agostinho. E Santo Agostinho, como nós já comentamos por aqui, ele tem uma profundidade no seu texto, uma forma de colocar as palavras, uma forma de interiorizar aquilo que ele viveu, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, as suas experiências e aquilo que deu certo para ele, aquilo que literalmente funcionou para ele. E isso é importante porque ele coloca isso o tempo inteiro, isso deu certo para mim. Não vai por esse caminho, não siga por aí, mas vai nessa direção. E isso vai tornando para cada um de nós um ponto fácil de tocar, fácil de entender e fácil de perceber, né? É um texto que é um texto longo, provavelmente nós não vamos conseguir decorrer em todo o texto, porque eu tenho alguns comentários em relação a um outro texto que eu venho trazer de Emmanuel. Então, mas nós vamos fazer nos pontos mais importantes, tá? Para que você consiga sair do Evangelho de hoje com uma reflexão muito, muito, muito importante mesmo, tá? Sobre esse sentimento que nós devemos ter pelos nossos pais, né? Então, nós estamos no capítulo 14. Peço hoje um pouquinho de paciência, porque estou saindo de uma gripe, garganta meio ruim, né? Uma tosse, e muitas vezes, né, isso às vezes atrapalha a nossa gravação, né? Atrapalha nós estarmos aqui contigo. Mas vamos prosseguir com muita fé e com muito ânimo no texto de hoje, tá bom? Vamos compartilhar a tela? Então, vamos lá. Compartilhando a tela, tá? Vou pegar aqui o Evangelho. É uma instrução dos Espíritos, né? Nós temos aqui instrução dos Espíritos, tá? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Antes de começar a leitura do texto, é importante a gente frisar, quando se trata de um relacionamento do pai, filho, da mãe, dos filhos, essa primeira família, e como a sociologia também explica, a primeira comunidade que nós de cara somos inseridos, para aprender uma série de coisas. Então, a família, num contexto extra à filosofia de vida agora, falando mais no contexto social e sociológico, ela é a nossa base. É a nossa base para você aprender a se comportar na sociedade. É a base para você aprender a enfrentar os seus medos. Como que você vai se comportar perante os seus desafios. Então, quando nós pensamos nessa estrutura que nós, espíritos, quando chegamos nesse planeta e encaramos, é a primeira comunidade que nós vamos viver. São as primeiras pessoas que você vai se relacionar.
E dentro de toda essa convivência, vai se formando também uma base intelectual, moral, de sentimento, de persona, dentro desse plano de convivência, né? Dentro desse mundo, dentro desse cadinho, dentro do seu lar. Ali existe uma composição muito forte de investidas dos comportamentos dos seus pais para com você. E em determinado momento da sua vida você vai seguindo e você vai percebendo o quanto você tem de cada um deles, né? O quanto você carrega um pouquinho do seu pai, o quanto você carrega da sua mãe dentro de toda essa vivência. Com tudo isso, o que a gente já percebe? Que são espíritos especiais na nossa jornada, porque são eles que durante os primeiros anos, precisamente os primeiros 25 anos da nossa vida, nós temos essa observação em torno dos nossos pais. Né? Dentro do processo encarnatório, até os 7 anos de idade, é fator decisivo nessa transição entre plano espiritual e plano terreno do reencarnado. Depois tem as questões de personalidade, de modalidade, que é construído dentro da linha de raciocínio que a criança, que o filho e o adolescente vai observando. Então, a plataforma que você navega hoje, independente da sua idade, sobre várias questões da sua vida, ela tem uma contribuição direta ou indiretamente dos seus pais. Logo percebemos que esses espíritos são, sim, espíritos especiais, espíritos familiares, que, independente de processos de débitos, de karma ou de qualquer outra situação, eles são o quê? Apoiadores. Eles eram para apoiar. E muitas vezes não tem uma cartilha de como ser um bom pai, e não tem um dicionário de como ser uma boa mãe. Então estamos todos tentando. Nós como os filhos, eles como os pais, e em determinado momento, você e eu como pai e como mãe. É importante essa reflexão para a gente conseguir mergulhar no texto e entender também o que Santo Agostinho ele vai nos falar em relação a essa ligação e esse laço que temos que ter, ou que temos, independente de qualquer situação, porque é uma condicionante da nossa existência, você se relacionar com seus pais ou com a sua mãe, independente de você ter pai, independente de você ter mãe, sempre você vai ter esses seres que nós conhecemos como mentores físicos, como diz Emmanuel. É o nosso mentor físico. Pai, a mãe, ele faz o papel de uma mentoria física dentro do nosso plano reencarnatório, né? Dando sequência, então, o nosso texto ele vai dizer o seguinte: ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando nós falamos da ingratidão, perdão, quando nós falamos da ingratidão, nós estamos falando de uma falta de reconhecimento, de uma falta de ternura, de uma falta de um olhar de grato ou de reconhecimento pelo papel do seu pai e da sua mãe na sua vida. E olha só como que ele abre o texto. Ele diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, com certeza, porque ela revela o quê? A falta de amor e muitas vezes até a falta de humanidade, né? Como diz Emmanuel, nós estamos aqui para se tornarmos humanizados, não seres angelicais, né? Por quê? Porque o nosso papel aqui é se tornar o melhor ser humano possível para que a gente consiga alcançar o nosso grau evolutivo. E ele continua dizendo: revolta sempre os corações honestos, mas dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. E esse é um grande problema. Por quê? Porque partindo do pressuposto que você tem uma convivência grande com esses dois espíritos, pai e mãe, tem momentos que algum vai errar, ou você vai errar, ou seu pai vai errar, sua mãe vai errar, e daí falta o quê? A gente perde a compreensão. E esse egoísmo, essa ingratidão, ela vem por conta do quê? Por conta da sua falta de visão sobre seu pai e sua mãe. De que tipo de espírito é esse que eu estou falando? Ah, meu pai e minha mãe paga a conta, compra as coisas aqui de casa, me sustenta, me educou,
me deu aquilo que eu queria. Mas muitas vezes a gente não pensa. A gente não pensa no papel real desse espírito, né? Então nós temos, por exemplo, né? Quando deixa a Terra, daí ele faz uma reflexão sobre essas probabilidades e possibilidades que acontecem dentro do plano espiritual. Ele coloca assim: quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões, aprendemos isso já, ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, né? Até que deseje receber a luz. Então, nós temos esse tempo de reflexão dentro do plano espiritual, que carregamos diretamente tudo aquilo que nós experienciamos. Muitas vezes isso faz com que a gente avance, de acordo com o nosso entendimento terreno, e muitas vezes vai fazer com que a gente fique estacionado, porque a gente não conseguiu, muitas vezes, ultrapassar alguma etapa, ou não teve a consciência, ou não expandiu o conhecimento, ou simplesmente não promoveu a alta evolução, através do que estava designado para você viver. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança, e alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado, né, entrevejam uma partícula da verdade, ou seja, descortinado, e apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Porque daí, como é descortinado, e por algo, às vezes, questão de mérito que podemos ter, você consegue perceber naquele momento o tão quanto você pode ter prejudicado alguém ou auto prejudicado o seu próprio projeto de evolução. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só senha, né? Existe uma senha. Olha que lindo. Uma só senha. Então ele coloca aqui, uma só é a senha para você chegar a Deus. E essa senha, nós chamamos ela de caridade. Abrindo um pouco, de uma forma ampla, porque o texto é muito grande, não dá para a gente... E só essa parte aqui, já cabe uma reflexão sobre o quê? Uma chamada de uma atitude que ele está pedindo, ou que ele já revela, que nós devemos ter em relação aos nossos pais, que é a caridade. Mas qual que é a caridade? É fazer o bem para o nosso pai e para a nossa mãe? Sim, mas ao mesmo tempo o amor. Ele está falando do amor, de ter esse amor e esse olhar de amor para com o pai e para com a mãe. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Ou seja, quando você, ou quando eu, perdoamos o nosso pai e a nossa mãe por algo que nos magoou, que muitas vezes até impede a gente de prosseguir, de continuar com a nossa caminhada, nós estamos praticando um ato de caridade. Mas é uma caridade nobre, porque essa caridade está sendo com aqueles que tentaram acertar contigo. Dificilmente nós conhecemos algum pai ou alguma mãe que ele acorda de manhã com o objetivo de errar com o filho. Eu quero fracassar a vida dele, eu quero destruir ele, eu quero que ele não prospere. Não, pelo contrário, boa parte que ele faz é baseado na experiência que ele viveu, nas situações que ele enfrentou e que ele acredita que isso vai dar certo para você, né? Só que temos espaços de tempos diferenciados, culturas diferenciadas, gerações que são diferenciadas, que muitas vezes, nessa questão de tentar aplicar algo para o filho, muitas vezes pode ser que não dê certo. E qual que é o grau de culpa? Nenhuma. Ele está tentando, né? É uma falha e ele tem o tempo dele corrigir essa falha. Dentro desse contexto, né? Dentro dessa reflexão, então, mediante a inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles, né, odiaram na terra. E ao vê-los, porém, né, essa animosidade se lhes desperta no íntimo. Então eles começam a pensar, meu Deus, olha só o que aconteceu, o que eu fiz. Revoltam-se à ideia de perdoar, né? Revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, né?
Possivelmente, né, os haverás a honra à família, tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo nessa parte inicial do texto? Ele está falando de um processo reflexível. E o espírito tem essa reflexão dentro do plano espiritual em relação àquelas pessoas, muitas vezes, que ele prejudicou e que ele magoou. E no seu íntimo, ele sente a necessidade de retornar àquilo e voltar a fazer diferente ou a amar. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários, né? Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Por quê? Porque ele sabe que ele vai precisar, naquele momento, ter força suficiente para poder continuar a sua jornada de uma forma diferenciada. Seja no plano espiritual, para ele conseguir se recuperar, ou no seu retorno, para tentar rever aquela situação. Então, por isso que o amor entre a família e o perdão é um processo de libertação para você poder seguir em frente e não ficar amarrado dentro do espaço que nós temos nessa eternidade a ficar sempre promovendo acertos, sempre buscando acertos. É um processo de libertação de você deixar o seu espírito seguir. Eu quero que o meu espírito siga, né? Eu não quero ficar pendente, amarrado, sobrecarregado com isso. Por fim, após anos de meditações e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família da quem detestou. Ele já está falando agora, olha só, ele constrói toda a questão da caridade, constrói a questão da falta de reconhecimento e de perdão, ele fala da ideia de perdoar, fala do estado de reflexão, que nós passamos por esse estado de reflexão no plano espiritual. E ele fala que você começa a se preparar para receber, inclusive, esse novo sentimento no seu coração, para você conseguir aplicar isso no plano terreno. Ele fala também que você pede ajuda à espiritualidade que te dê apoio para que você consiga aplicar esse sentimento, para que você consiga fazer isso dar certo. Com tudo isso, você já está num estado, seu espírito, né, contando toda essa história, ele já está num estado de preparação para retornar. Por fim, após anos de meditações e preces, né, no plano espiritual, ele falando, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família da quem você detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores, né, falando já do projeto encarnatório, superiores, permissão para ir preencher na Terra os destinos daqueles corpo que acaba de formar-se. Olha que legal! E aí você vai ter um procedimento, você vai ter o quê? Um papel a cumprir. E muitas vezes de resgate, muitas vezes de apoio. Ah, nossa, eu não consegui fazer com que ele avançasse. Eu tinha esse papel também como filho ou como pai. Agora eu volto. Agora eu volto como filho, eu volto como pai, ou como parente próximo, ou como alguém na família que vai poder contribuir. Qual será o seu procedimento da família escolhida? Olha a pergunta que ele faz. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Nas boas resoluções que tomou. Naquilo que pulsa dentro de você, dentro daquilo que você planejou. Tá? Dependerá da tua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Daí vem uma pergunta também em cima disso. Quantas dificuldades nós vivemos dentro da nossa família, com os nossos familiares, com os nossos parentes, de uma certa forma, e muitas vezes a gente recua. A gente não quer mais perder tempo com aquilo, a gente não tem mais paciência, a gente não quer mais ver aquilo. Uma coisa é você se contaminar com essa energia e começar a viver de uma forma ruim com isso. Outra coisa é você ter aquela caridade que Santo Agostinho cita lá em cima, que é a senha de aproximação com Deus. Por quê? Porque muitas vezes a persistência é o quê? É o ato de perdão, é a caridade, é começar a ver aquela situação de uma forma diferente, é encarar que aquela pessoa também está tentando,
saber que ela está num tempo talvez diferente do seu, que ela não tem o seu conhecimento, não tem a tua informação, ou simplesmente entender que é um período que você tem que passar de provas para o seu melhoramento. Porque às vezes a raiva do outro é a paciência que você precisa exercer a seu favor. Às vezes o ódio do outro é o amor que você precisa praticar. Então, é um processo tão magnífico. E quando a gente desdobra todo esse contexto que ele coloca para cada um de nós, que Santo Agostinho coloca para cada um de nós, de como isso funciona mediante as nossas faltas, e depois nós temos que vir e reparar, mas temos a oportunidade do nosso dia a dia de fazer esse reparo, de estar reparando constantemente todas essas coisas. E quando ele fala, né, quando ele fala assim, dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou, ele está falando do quê? Da sua disciplina, da sua visão, do seu conhecimento. Isso é muito importante. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, porque não é fácil. Porque ao mesmo tempo que você está com aquela carga de mudança, de projeto de mudança, tem os vestígios que circulam em torno disso da indiferença. Então não é fácil, sobre o qual não raro sucumbe se não tem ainda bastante forte a vontade. E nós percebemos que todo o processo de evolução do nosso espírito e tudo que funciona dentro do campo espiritual, uma das coisas que os espíritos mais nos aconselham é a vontade. Você quer mandar uma oração, uma prece para alguém? Mande com vontade. Você quer navegar o seu pensamento dentro do plano espiritual? Você precisa da vontade. Então, a vontade, ela é uma substância muito importante, tá? Uma substância espiritual, intangível, etérea, que ela determina a velocidade, ela determina o peso, ela determina principalmente o seu plano de ataque. Ela determina o que? A solução que você vai dar, o resultado que você vai obter. Não o bastante, ele coloca isso, né? Tem ainda bastante forte a vontade. Então, a vontade é o que vai determinar. E ele é o quê? Aquilo que é contrário ao desânimo. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, aquilo que é positivo que você construiu, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. O que vai depender? Vai depender principalmente da forma que você conduz. É lógico que nós temos casos de espíritos que retornam nesse convívio para a promoção do acerto e muitas vezes não dá certo. Muitas vezes não dá certo. Mas é importante você perceber que tem muitos casos que deram certo. E qual que é o motivo de ter dado certo? A vontade, a persistência. Ele persistiu, ele teve força de persistir. Então, o que é interessante mediante esse conselho? Nos nossos momentos de prece, a gente pedir para a espiritualidade amiga e para os nossos mentores apoio que a gente acesse essa centelha que nos dá a vontade de ver o que precisa ser visto, corrigir o que precisa ser corrigido e acessar esse sentimento puro de resolução, da boa resolução, da verdadeira resolução, daquilo que eu me comprometi no plano espiritual. Então, às vezes, a gente está nessa turbulência, nessa desavença, nessas crises familiares no seu relacionamento, pede para a espiritualidade descortinar, tirar a turbidez dos teus olhos, para que você consiga, de uma certa forma, perceber aquilo que você não está vendo. A resolução boa, como diz Santo Agostinho. A resolução boa, tá? E ele continua dizendo: nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia, para se lhe aprender a causa, necessário se tornar volver o olhar ao passado. E quando ele fala isso, ele fala dos acessos que de uma forma a gente nem compreende e que nós, muitas vezes, dentro desse contexto espiritual, percebemos. Por que eu tenho tanta raiva dele? Por que eu tenho tanta raiva dela? Por que ela tem tanta raiva de mim? Eu não fiz nada para ela. Mas é que ainda nós estamos, de uma certa forma, presos em algumas amarras
que nos impedem de perceber que podemos conduzir as coisas de forma diferente. Daí ele faz uma aclamação aqui. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. O que isso significa? Significa que, de uma certa forma, nós somos missionários. Missionários na vida do outro. Você é missionário na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Por quê? Porque se eles acertarem com você, eles dão um salto. E se você acertar com eles, eles dão um salto. Você é missionário na vida daquele primo que você tem mais proximidade. Você é missionário na vida daquele tio que você cuida, daquela avó que você ampara hoje. Porque são todos espíritos tentando, ao mesmo tempo, contribuir com uma pétala na sua vida, da mesma forma que você quer colocar uma pétala na vida deles. É importante a gente perceber isso. É importante porque a gente acha que dentro dessa jornada, muitas vezes está cada um por si, mas não. Existem valores agregados dentro de cada espírito para contribuir com outro espírito. Você tem muita coisa boa para oferecer. E outros que estão convivendo com você têm muita coisa boa para te oferecer. Mas a correria, as tristezas, as buscas, depressão e uma série de coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, não conseguimos perceber o tão quanto ou o poder que o outro tem de nos ajudar. Porque isso foi dado para ele também. Por isso que fala assim, ó espíritos, compreendeis agora o grande papel da humanidade, que é essa grande solidariedade, né? Que é essa grande forma. E daí ele coloca, que fizeste do filho confinado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. E a gente tem esses casos. Quanto de vós dependia que fosse ditoso? Muitas vezes é depositado na tua mão um filho. Ou não pensa também que o seu pai, a sua mãe, muitas vezes, ele, dentro de tudo aquilo que ele fez para você dar certo. Também não vai ser um sucesso para ele se você der errado. Ele quer que você dê certo. Foi isso que ele acordou, né? Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que cerqueis de melhores cuidados e quem ele, cheio de reconhecimento, né, vos retribuirá com o seu amor. Então, é um processo, é um ciclo que nós vamos criando. À medida que dentro desse ciclo as pessoas evoluem, o ciclo também evolui para outros planos. Isso é importante dizer. Então, é um processo que é em conjunto. E não fica ninguém para trás dentro desse seu time, desses espíritos familiares. Não escorraçais, pois a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que fez assim e que vos deu? Ou seja, existe ali algo, né, para se acertar, algo de outras vidas ou algo ainda incompreendido. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que em um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, e um ou outro veio para perdoar ou para espiar, ou para tentar acertar aquilo, tentar resolver aquilo. Mas esse sentimento, de alguma forma que você está vendo dentro dessa relação, ele já é um sentimento familiar dentro do quê? Das experiências de ambos os espíritos. Ou foi muito ofendido quem um outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, agora para as mães. Abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmos, um de nós dois é culpado. Não, ele que não presta, ela que não presta. Não, não dá para saber. E não dá nem para cair também dentro dessa linha de raciocínio.
Fazei vós merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muito dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza e por descuido, e mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Porque o que acontece muitas vezes em algumas relações que a gente percebe, existe essa falha, né? Essa falha, essa percepção, né? Mas, dentre vós, há de eliminar por meio da educação, né, inatas existências anteriores, né? Coisa que já viveu. Mas desenvolve o quê? Há uma culposa fraqueza, se descuida e não percebe, né, que perde uma grande oportunidade e ali vai tendo que existe um sofrimento que vem e esse sofrimento também já inicia um processo de futura expiação e um começo de uma expiação. Por quê? Porque não deu certo. Então, o processo de reflexão dentro das relações familiares é muito importante para que você consiga se enxergar o outro e seguir, mas seguir corrigindo nesta vida, não deixando, né, para outra vida, tá? A tarefa não é tão difícil quando vos possa parecer, ou como parece, ele diz aqui. Não exige o saber do mundo. Por quê? Porque você está falando do quê? Você está falando de coisas de outras vidas e de experiência que está aí, na sua consciência, no seu reino, né? Na sua alma, no seu espírito. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o desempenho. Ele dá esse desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Por quê? Porque o espiritismo aponta para a gente os pontos que precisamos corrigir. Então a gente já tem uma direção. A gente já consegue ter uma direção daquilo que a gente precisa acertar nessa vida para a gente não errar na próxima. E principalmente, olha quantas coisas nós estamos fundamentando e falando em cima desse texto. Isso é um texto, tem muitas coisas que o Espiritismo traz para a gente e que essa filosofia de vida traz, que o próprio Evangelho, que Cristo nos deixou, traz em relação aos relacionamentos com o pai e com a mãe. A gente viu nos últimos itens desse capítulo 14, né? Desde pequenina, a criança manifesta, tá, instintos bons ou os maus, traz a sua existência interior, né? A estudá-la, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, tá? Espreitam-se, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lance raízes profundas. Façam como bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixados desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Cortar o mal pela raiz é saber o tempo certo, ter essa observância e ir corrigindo. Quando os pais, né, hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam isso, não tem que se inculpar a si mesmo, ficar se culpando. E podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços. Ou seja, eu tentei e não consegui, mas você fez a sua parte. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, vai estacionar. Mas você fez aquilo que você podia para o seu filho. Por isso que no texto acima, ele já nos coloca a preocupação de não se perder no caminho, de não desistir, não ter o descuido, e de sempre quando você vê que o seu filho está indo para aquele caminho errôneo, você tentar colocar ele no caminho certo, quantas vezes for necessário. Mas o que acontece? Você não pode desistir.
Não pode deixar o cansaço, sabe aquela vontade que a gente falou lá em cima? Essa vontade, ela tem que permanecer. Ela precisa permanecer. E ele fala, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento e concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia, né, o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, esses encontros e desencontros, eles vão acontecer dentro dessa eternidade como forma de retribuição, de gratidão, de acerto. Mas Deus sabe também o esforço que o Pai faz. A espiritualidade acompanha tudo isso. Então, o processo de paga, ele é observado, ele é visto, né? Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. E muitas vezes a gente fala assim, não aguento mais, eu não tenho condição, não tenho condição disso, não tenho condição de viver isso. Mas olha só o que ele diz, é uma certeza dele, porque ele também tem essa experiência para nos dizer. Santo Agostinho falando, Deus não dá prova superior às forças daqueles que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Perceba que o texto está falando muito de vontade, desse desejo, porque uma das coisas que mais atrapalha dentro desse processo das relações, o que que é? É o desânimo. O desânimo ele vem, nossa, desanimei, não quero mais saber, não vou mais ajudar, não vou mais fazer, não quero mais me mexer com ele, deixa ele ali, ele que siga a vida dele. É o desânimo. Com o efeito, né, desse desânimo, a gente vai sucumbindo. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, né, se compazem neles, se entrega. A esses ficam reservado o pranto e os gemidos em existência posteriores. E de sofrimento, nossa. Então, olha só, a gente tem tanta oportunidade de acertar, tanto pai quanto filho, irmão, primo, parente. Estou colocando de forma geral, porque isso se aplica a tudo. O texto de hoje, ele se aplica a tudo, a todas as nossas relações, a toda a nossa convivência. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Se arrependeu, você tem oportunidade. Está arrependido? Você tem oportunidade perante a espiritualidade, perante o olhar de Deus. Vem um dia em que, ao culpado, causado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo. Né? Lembra? Filho pródigo. E lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. E é verdade, quando a gente tem essa carga forte de sofrimento e uma prova pesada, é sinônimo de ascensão. Porque ali tem algum entendimento, alguma compreensão que você está adquirindo, seu espírito está adquirindo. Tem alguma reserva que está entrando em você de substância, de combustível, para você alçar voos mais alto. Então, é importante a gente perceber que muitas vezes a dor e o excesso dessa dor, muito bem dito aqui nesse evangelho, nos eleva. Porque é alguma coisa, algum vestígio que faltou e que você ali, de uma forma geral, juntou todo esse pacote que seja agora. E que eu aprendo agora. Eu consigo entender tudo isso agora. Porque eu quero ir para mais longe. Né? É um momento supremo. Olha para você ver. E supremo é máximo, né? É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao Espírito não falir murmurando, se não quiser perder os frutos de tais provas e ter de recomeçar. Olha, é oportunidade. Oportunidade. Oportunidade de galgar novas experiências, novos desafios, mas de se elevar e ter paz. Ter paz. Sabe? Eu vou até ler de novo, gente, porque eu achei fantástico isso. É um momento supremo, no qual,
Sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e de ter de recomeçar. Não é verdade? Então, assim, analisa tudo isso que nós estamos falando hoje, dentro do mais íntimo do seu coração. Em vez de vos queixardes, agradeceis a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos definir o prêmio da vitória. Ou seja, agradece as experiências que você está vivendo, tá? Outra coisa interessante que nós temos aqui, que eu já vou dar só para essa parte aqui, que ele fala, Deus, que a sua criatura sofra, quer dizer, no sentido que Deus deseja, será, né? Que sua criatura sofra indefinitivamente? E de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um de seus esforços e que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si e das causas do mal? Para isso, porém, preciso se fazer o homem que não retenha na terra o olhar e só veja uma existência. Porque quando a gente, isso é interessante, porque quando a gente vê uma única existência, a gente começa a falar que Deus é injusto. Porque por que fulano ele tem uma vida assim, 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 e ciclano tem uma vida, né, ruim? O outro tem uma vida boa. Fulano tem uma vida top. A minha. Ou por que ele está em tal sofrimento e o outro não está sofrendo? Por que eu sofro, o outro não sofre? Se a gente pegar isso e colocar num único fragmento, literalmente você não vai conseguir perceber o senso de justiça. Mas quando você deposita isso dentro de tudo que nós já conversamos até agora, de oportunidades, de acertos, de missões, né, de alinhamentos familiares, de tudo isso, você percebe, nossa, estou faltando com alguma coisa. E eu preciso corrigir isso dentro de um espaço de tempo, chamamos de eternidade. E não que você vai ficar na eternidade corrigindo tudo. Chegará uma hora que você vai ser missionário, um espírito de luz, um espírito crístico, pronto para ajudar outros que estão nesse grande movimento de evolução, né? E é interessante porque para isso, porém, né, ele fala, para isso, porém, preciso se faz o homem, se não retenha na terra um olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia. Desculpa, patenteia. Então a justiça divina ela vai o quê? Te patentear com isso. Por quê? Porque você vai conseguir perceber que você está dentro, pairando dentro de várias possibilidades. As feridas que ai de vós abrem, passais a considerar simples arranhaduras. Neste golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família nos apresente sob um aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vedes sim os laços duradouros do espírito. Você vê, nossa, somos todos espíritos familiares eternos, jornadianos, já vivemos em vários pontos desse planeta e em outros lugares e vamos continuar juntos tentando se aceitar, tentando melhorar, um tentando melhorar o outro. E esses laços duradouros dos espíritos, né, que vos perpetuam e consolidam com o que? A depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Então, um ajuda o outro a se depurar. Não a reencarnação te arrebentando, te quebrando, né? E daí, né, formam então as famílias, né, os espíritos que a analogia dos gostos, das identidades, aqui ele está falando já né, dos espíritos familiares, do progresso moral e a afeição, induzem a se reunir, se chamam, um chama o outro pela afinidade. É um imã que vai juntando, colocando todo mundo junto. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem com o que fazem no espaço. Originam-se daí famílias unidas e homogêneas. Olha que lindo. Se nas suas peregrinações acontecem de ficarem temporariamente separados, tá? Mais tarde tornam-se a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Não é lindo? Porque um dia, cedo ou mais tarde, esse aí que você não gosta, você vai estar gostando e amando ele muito. Muito.
e vocês vão estar juntos. Muito junto. Por quê? Porque isso é lei. É uma lei. É a lei da solidariedade, misturado com a caridade, do amor, do processo evolutivo, da unidade, né? Mas como não lhe cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, né? A bem de seu progresso, eles vão se reencarnando então. Deus, né, ele tem dentro da sua pedagogia do amor esse processo de ensinamento para cada um de nós. Mas como não lhe cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso, da sua evolução. Esses espíritos se tornam, por vezes, causas de perturbação no meio daqueles outros, a que constitui para este a prova e a tarefa a desempenhar, porque é uma incompatibilidade de energia, é uma incompatibilidade de sentimento. E muitas vezes precisa o quê? Desse abraço espiritual para que ele se sinta bem e consiga progredir e prosseguir com a sua missão. Acolhei, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, 1862. Maravilhoso o texto de hoje. Maravilhoso. E é interessante nesse final que ele fala, ele depois você percebe que no final ele fala, olha, mas tem alguns que ficam perturbados pelo caminho. E muitas vezes, na nossa relação do dia a dia, a gente tem essa incompatibilidade de relacionamento. Nossa, não consigo me entender com esse meu irmão, não consigo me entender com esse meu filho. Nossa, não consigo me entender com a minha mãe. E essa incompatibilidade é por conta do quê? É por conta, às vezes, de alguns desvios, de alguns propósitos, de alguns sentimentos, de algumas missões, de algo não resolvido, que é um náufrago, que pode ser um náufrago. E ele está falando: olha, tira, não deixe esse náufrago acontecer. Joga o bote, resgata, faz o resgate. E daí, por quê? Porque lá ele vai poder ajudar alguém, resgatar o outro, e daí esses espíritos vão se alinhando e evoluindo juntos. Acolhei, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, ou seja, em sua jornada, em seu projeto encarnatório, poderiam, né, ter afundado. Mas agora você está proporcionando o quê? Que em outros espaços de tempo, esses que você socorreu poderá salvar outros. Poderão salvar. Não é magnífico? Continuando, já finalizando parte do nosso estudo, eu quero compartilhar, ou melhor dizendo, um texto, Os Dois Maiores Amores, de autores diversos, um texto, psicografia de Chico Xavier, com o título Honrarás Tua Mãe, pelo espírito de Emmanuel. E ele fala assim, ele abre a primeira parte do texto, dizendo, honrarás pai e mãe, a lei determina. Não esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te tivessem a face, a tua presença na Terra era um segredo da vida entre o devotamento e o mundo espiritual. A gente percebe, com essa abertura do texto de Emmanuel, e ele já nos fala, né, dentro dessa reflexão dele, o quanto é um momento sagrado. Porque é ali naquele ventre, enquanto você está ali, eu, todos nós, né, 9 meses, ou menos, alguns mais, dentro do ventre da nossa mãe, ali existe um amparato espiritual para aquele espírito que está chegando. Ali já tem um plano reencarnatório, já tem um propósito, já tem objetivos, já tem uma série de coisas que vão ser cumpridas dentro daquele fluxo.
Então, é um momento muito especial. E foi um momento de doação. A sua mãe doou um momento muito especial para você. Acompanhada do seu pai, dando suporte, dando apoio. E ele continua dizendo: na juventude ou na madureza, lembra-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente para que desabrochasse a luz e, trazendo a ideia da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento para que estivesse seguro no berço. Eu acho magnífico isso porque a gente pouco pensa no parto, a gente pouco pensa na gestação da nossa mãe, a gente, a gente não pensa em tudo que ela vivenciou, em tudo que ela passou, em função da maternidade. E foi o quê? Foi uma entrega, foi um devotamento, foi uma opção, foi o amor, foi o amor. Ali teve amor, ali teve uma entrega. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela que transfigurou em força a própria fraqueza a fim de preservar-te. E e você vê assim, né, o quanto ele está colocando para a gente a importância não só da entrega, mas da doação e de se colocar a vida em função de uma outra vida. Porque o que não é a entrega de uma mãe? Ela está ali sujeita a ter várias complicações, a passar por várias situações e de perder a própria vida para você vir, para você estar aqui. E quando isso acontece, a gratidão tem que ser enorme, o amor tem que ser enorme, o pensamento de luz para tua mãe tem que ser muito, muito, porque foi uma doação. Por outro lado, quando o mundo te reclama a cultura, ou o poder, o renome, ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras, as primeiras palavras, para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Porque quando você começou a falar, sua mãe teve mais uma missão em dobro, porque você já começou a querer as coisas, a desejar as coisas. E muitas vezes você não podia fazer. E quem tinha que fazer por você era ela. Emmanuel usa essa questão do escravizar-se, né? De te colocar à disposição, em te servir, em servir você, você como filho ou como filha, né? Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar as necessidades, até que lhe pudesse dispensar de todo o carinho. Ela deixou de cuidar dela, deixou de fazer muita coisa por ela. Percebe que percebe que esse relacionamento é um relacionamento diferenciado. O relacionamento dos pais, a gente está falando de mãe, mas o pai também. O pai e a mãe, eles se entregam dentro do relacionamento com o filho. Eles se anulam em alguns momentos a existência e parte do que eles precisam produzir para ficar em função do filho. São os mentores físicos que estão ali te guiando com acerto e com erro, mas tentando acertar esse relacionamento. Se os motivos humanos distanciam longe de ti, olha só, agora ele já está pegando ali naquela feridinha, né? Se motivos humanos a distanciam, você do seu pai, da sua mãe, hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície da circunstância, nunca nos domínios da alma, porque daí a gente vai contra tudo que o nosso evangelho de hoje falou, Santo Agostinho falou. Porque através dos fios ocultos do pensamento, sentirás as forças, sentirás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Com esse pensamento de gratidão, o amor, nossos pais nos tocam, nos tocam. Nunca ferirás tua mãe, e nem teu pai. Aqui não fala do pai, mas eu estou falando. Nunca ferirás tua mãe,
ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa, em matéria de opinião. Lógico, pode acontecer. Os tempos vão avançando, as ideias vão se modificando, as opiniões muitas vezes não vão bater, a idade vai se distanciar, porque ela se tenha habituado à interpretação diferente do mundo, não de laceres, né? A confiança com apontamentos intempestivos. E espera, olha que legal, e espera com paciência que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Porque quando você chegar num certo ponto de maturidade e equilíbrio, você vai ser tolerante, compreensível, porque você vai se ver em algumas situações parecidas com aqueles que estão vindo na tua frente. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que se teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha com os passos. Olha que lindo, olha que lindo, né? Tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha com os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro, com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Emmanuel. Maravilhoso texto de hoje. Meus amores, eu espero ter contribuído com o nosso estudo de hoje, trazendo algumas reflexões do Evangelho, algumas reflexões da nossa filosofia de vida, nessas relações que são importantes, que muitas vezes não percebemos, né? Do que fazemos com esse espaço de tempo. Nós somos depositários de relações, são dadas para cada um de nós, para a gente fazer o bom uso do relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Hoje em especial, falamos do pai e da mãe, né? Falamos de que temos que tomar cuidado, né? Com tudo isso que nós muitas vezes nem imaginamos que fazemos, né? No texto de hoje, vocês perceberam que foi um texto grande, né? Santo Agostinho, mas é um texto que ele traz uma revelação magnífica, né? É um texto que ele traz aí um pensamento fantástico, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Falamos desses laços dentro do mundo espiritual, falamos do processo de ingratidão, mas falamos muito da vontade de tentar acertar, da vontade de tentar o tempo inteiro corrigir, de melhorar, para que a gente possa seguir na luz, na felicidade e na esperança. Essa é a verdade, né? Que todos nós estamos o tempo inteiro tentando corrigir. Bem, eu não sei que horas que você vai ouvir esse evangelho, então eu desejo para você uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo tudo para você e um bom dia também, né? Se de repente você vai ouvir isso na manhã, que Jesus te abençoe, te traga muita paz, muita força, uma ótima semana. Tenha uma semana abençoada, mais um mês chegando para a gente enfrentar novos desafios, aproveitar essas oportunidades, colocar no nosso vagão aquilo que realmente interessa nessa viagem, o que não interessa a gente vai deixando para trás, porque o que importa é que a gente tenha a cada dia a oportunidade de fazer uma jornada diferente, de fazer uma vida diferente. Isso é o mais importante. E eu desejo também que a espiritualidade amiga te envolva em seus pensamentos, te dando muito discernimento em tudo aquilo que você precisa para promover os acertos da sua vida, os acertos da sua jornada e dessa experiência. Mais uma vez, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e gratidão.